Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo! A aula de hoje é pronome neutro. O que é pronome neutro? O pronome neutro, ele veio para atender determinado grupo. Esse grupo, ele quer ser identificado de uma linguagem neutra. Toda vez que alguém for se referir a esse grupo, vai se referir de forma neutra, sem falar se é masculino, se é feminino. O pronome neutro, ele foi defendido pelo fato de que a língua portuguesa é machista ou privilegia um determinado gênero e descarta o outro gênero. O grupo não binário, eles muitas das vezes acham que a gramática normativa acha que a gramática não é inclusiva. O que acontece? Já existe em alguns lugares a linguagem neutra, o pronome neutro. O pronome neutro, por exemplo, vou colocar aqui no quadro. Se for, por exemplo, aqui, se fosse referir, por exemplo, dela, ali, nesse caso assim, dela vai ser dele. E se for dele, vai ser dele. Daquele, nesse caso seria daquele. Todos, por exemplo, todos seria todes. Pronome neutro, pronome neutro, pronome neutro e pronome neutro. Dela, dele, daquele e todos. Aqui a gramática normativa. E pronome neutro, dile, 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 daquele e tode. A nossa língua, ela realmente ela é viva, ela é eficaz, ela evolui com o decorrer do tempo, dos anos, pelos falantes. Quando ela é modificada, é porque grande grupo de falante ela aderiu àquele tipo de linguagem. E automaticamente ela fica consagrada, como por exemplo a palavra vossa mercê, que hoje é pronunciada você. Esse grupo, ele quer que a gramática seja mais inclusiva. Não fazer essa distinção de masculino, feminino, e sim agir de uma linguagem neutra. Concurso público, Enem, muitas das vezes você pode observar que não tem essa linguagem. Se você for fazer a redação, não tem essa linguagem. A gramática normativa em si, ela não aderiu à linguagem neutra. Não aderiu, porque para ela aderir,
iria ocorrer um fenômeno, iria ocorrer uma modificação na gramática muito grande, uma transformação. No que se refere à concordância nominal, verbal, toda a frase que iria ali ocorrer essa modificação. O pronome neutro, ele veio para atender essas pessoas, sendo que para ocorrer essa modificação para a linguagem neutra, que é o pronome neutro, ser incluso na gramática normativa, vai ocorrer vários tipos de consequências, como, por exemplo, as pessoas surdas e mudas que utilizam aplicativos para poder ler. E iria ficar confuso também para essas pessoas. Quem já teve, por exemplo, aluno de dislexia, aluno imperativo, como eu já tive, sabe o quanto essa linguagem vai ficar confuso na cabeça deles. A língua portuguesa em si, como ela não é exata, muitas das vezes já causa uma certa dificuldade, uma certa confusão. Até mesmo para aquelas pessoas que ainda está na trajetória para ser alfabetizado. Imagina eu levar esse conteúdo para eles que ainda está no processo da leitura, está conhecendo o mundo mágico da leitura. Informação é que pode até existir esse pronome neutro, mas que não seja agregado na norma culta, na gramática normativa, que todos os falantes sejam obrigados a pronunciar, a redigir redação para o Enem ou para determinado concurso público. Porque a gramática, ela é objetiva ou subjetiva. Objetiva é tudo que eu posso enxergar, ouvir, e eu posso dizer: é uma televisão, é um ar-condicionado, é uma cadeira, é um menino, é uma menina, é um homem, é uma mulher. A gramática, ela vai tratar o homem com o artigo masculino o e a mulher com o artigo feminino a. O grupo não binário, que são aqueles que querem ser identificados seu gênero de uma linguagem neutra, tudo que me parece é que é uma linguagem subjetiva. É uma linguagem subjetiva. Se ele, por exemplo, se aquele determinado grupo quiser fazer uma determinada propaganda da sua empresa e tratar o pronome neutro dessa forma, que seja a opção dele, daquele determinado grupo, e não que seja imposta
Porque se for ocorrer algo que seja imposto, vai ocorrer uma contradição muito grande na nossa língua portuguesa e a dificuldade vai aumentar ainda mais para várias classes que pede, porque a gramática, para ela ser modificada, tem que ser muitas pessoas, tem que ser a maioria, e não é o que diz as pesquisas, os índices. É uma pequena parcela de pessoas que querem o pronome neutro. O pronome neutro, imaginem aquele aluno imperativo em sala de aula que tem uma dificuldade enorme de aprender a língua convencional, a gramática normativa, que não consegue ficar quieto em uma cadeira. Como você vai passar para ele essas informações da gramática a respeito do pronome neutro, se desde pequeno ele ouviu o pronome da gramática normativa, ele, ela, daquele, daquela. Todos. Como incluir essas informações com uma pessoa imperativa? Temos que atender a todos, sim. Mas pensar em cada classe. A maioria aderiu a essa linguagem? Vamos aderir. Porque quando a maioria aceita, ela passa a ser inclusa até no dicionário. Ela vai ser inclusa na gramática normativa quando a maioria aceita. A gramática, ela nos ajuda, nos facilita. Quando queremos dizer bom dia a todos, é para simplificar e não ter que dizer bom dia, meninos, bom dia, meninas, bom dia, trans, bom dia, jovem. Então, para simplificar, vai dizer bom dia a todos. Mas a intenção da gramática normativa não é quando no que se refere bom dia, por exemplo, a todos. Quando eu digo todos, não significa que a intenção foi para identificar uma determinada classe. Classe de trans, classe feminina ou masculino. Não foi essa a intenção da gramática. A intenção foi para facilitar no que se refere à nossa comunicação, simplificar, progredir, melhorar a comunicação de forma eficaz. O pronome neutro é mais uma posição política do que uma inclusão de soma para a melhoria da nossa língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, ela progride, evolui. E se for inclusa de forma normativa,
já não vai evoluir, vai retroceder, regredir. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!